A minha contribuição vai ser dizer, mais ou menos, metodologicamente, o que é que eu imagino que nós temos que fazer. Primeiro, trazer o debate para o campo progressista, afirmando claramente que as causas do fenômeno da ultraviolência no Brasil não são simples, não são triviais, elas são complexas e não serão resolvidas a golpe de demagogia e de frase feita. Por exemplo, se miséria fosse causa da violência, o lugar mais violento do Brasil não seria a periferia de São Paulo ou a periferia de Fortaleza, e sim um lugar chamado Salitre, que é um minúsculo município que fica na esquina do Ceará com Piauí e Pernambuco, lá no interior, onde, apesar de todo o esforço de um agente de muito valor, o IDH é menos da metade do índice de desenvolvimento humano do Brasil. O que gera violência nesse extremo é a justaposição, da pobreza, da miséria, excitada por uma ideia equivocada de um consumismo, ao qual nós demos o equívoco de ser o responsável pela nossa felicidade existencial. Parece filosofia, mas é basicamente isso. O garoto e a garota das periferias das cidades, como a classe média, como enfim, estão bombardeados diariamente por uma lógica de compre, 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 o bom é o bonito é o barato, e refere a esse estándar de consumo a sua própria noção de felicidade. Eu quero começar por essa raiz filosófica para a gente situar o debate com a complexidade que ele necessita. E as pessoas não têm renda, nem terão jamais renda, nem eles, nem suas famílias, para acessar esse padrão de consumo. Isso não é trivial. É símbolo de aceitação do jovem pelo grupo. É o elemento simbólico do êxodo, que a Marta já destacou com a sensibilidade de quem conhece de perto o assunto. O jovem não aceita mais os papéis subalternos e de consumo deprimido, porque ele está informado e quer ter o celular, quer ter o tablet, quer ter acesso à internet de banda larga, ele quer ter o tênis da moda, ele quer ter a camiseta, o gesto, o visual, que são os simbólicos desse consumismo. Portanto, aqui está uma questão, que é a justaposição da miséria com a opulência, o luxo e o egoísmo de uma fração minoritária. Temos clareza, um número: 5 brasileiros acumulam hoje a fortuna com o qual tem que se virar os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. As pessoas sentem isso e querem viver o seu aqui e agora, tudo que há para viver. E isto é, ancestralmente, na minha opinião, a causa maior histórica da questão da violência. Só que isso não aconteceu ontem. Se tivesse acontecendo de ontem para hoje, nós teríamos aí claramente que as respostas seriam todas elas no campo social. Não aconteceu ontem. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos 20, 30 anos, em que o fim de uma ditadura e a sua substituição por uma democracia fracassa completamente na questão prática do dia a dia do nosso povo. Tanto na questão econômica, o país para de crescer, começa a viver pequenos voos de galinha, quanto e especialmente na governança política, em que a corrupção da elite, vista pelo povo, isso é devastador. Por quê? Porque elimina-se a virtude, elimina-se o valor moral, a decência como um valor a ser cultivado. Por quê? Porque de cima o exemplo que vem é do prêmio, da impunidade pela corrupção mais desbragada que os brancos, que os ricos, que os poderosos, que os políticos, que os líderes da nação praticam impunemente. Isso é devastador e estão essas duas questões na ancestralidade do problema da hiperviolência no Brasil. Como, entretanto, ela não acontece hoje, ela acontece de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, na constância da democracia, e isso é preciso que a gente tenha clareza para afirmar, na constância de governantes do centro à esquerda. O povo brasileiro deu ao Fernando Henrique, ao PSDB e ao Lula, o petismo, 6 eleições. 6 eleições o nosso povo deu a esse conjunto de retórica progressista, etc. E o que aconteceu, o que se consolidou nesse país é uma geração violenta. É uma geração que ou mata ou morre. É uma geração que considera absolutamente irrelevante a paz como um valor em si mesmo e que desenvolve instintivamente uma pedagogia da sobrevivência na forma com que a periferia impõe a ele essa fórmula. Os pais mais velhos estabelecem acordos, não são acordos explícitos, não são acordos assinados,
respeitam os horários, as negações, os itinerários, os territórios e vão atravessando, não é? E os meninos ou se filiam ou vão sofrer constrangimentos, ou se filiam às organizações criminosas, às facções, às milícias, ou vão sofrer constrangimentos, não é, muito precocemente. Não é nem ir, não é nem ou, é ir. Estão acontecendo as duas coisas simultaneamente.